Deus. Eidson, graças a Deus. Bom dia, igreja. E a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glorifica Jesus bem forte. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém? Que essa manhã seja uma manhã abençoada, uma manhã de renovo, e seja uma manhã que a presença do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Diga glória a Deus. E eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui abençoado, mas tão abençoado que essa semana, onde você pisar a planta dos pés, você vai abençoar o lugar, a começar pela sua casa. Quem estiver perto de você, quem se aproximar de você essa semana através da sua vida, vai ser abençoado também, porque hoje Deus vai renovar a unção sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Nós vamos orar e daqui a pouco eu tenho uma palavra, e a palavra hoje está muito gostosa de ouvir e abençoada. Amém? Pega nas suas mãos a água em nome de Jesus. Feche seus olhos, eleva esta água próximo ao teu coração, eleva os seus pensamentos a Deus agora, e vamos buscar a presença daquele que é maravilhoso, daquele que é poderoso, que é grande, que é fiel, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, igreja, Ele é grande, Ele é poderoso. O nosso Deus é fiel. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso clamor. Nós te amamos, nós te adoramos. Exaltamos o teu santo nome. Abra o seu coração aí aonde você está e adore ao nome do Senhor. Adore a Deus. Busque a presença. É a presença de Deus que nos fortalece. É a presença de Deus que nos renova. Eu não sei o que Ele viu em mim. Oh, aleluia. Não entendo porque me amou. Glória a Deus. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Adore. Sou pequeno, Ele tão grande és. Eu sou falho e Ele é fiel. Adore, adore. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Mas Ele me prometeu o céu. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Adore ao Senhor, adore a Deus, glória a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eita, Deus poderoso. Não entendo porque me amou. Glória a Deus. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eita Deus. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu. Mas Ele me prometeu o céu. Solte a voz, povo de Deus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta
jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Adore, adore o nome do Senhor. Adore, adore a Deus. Ele é maravilhoso, igreja. Ele é poderoso. Oh, aleluia. Deus é grande, eu te amo, Espírito Santo. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar? E se eu não adorar? Diz aí. Falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Bendito é o nome do Senhor. Adore a Ele, porque Ele é grande. Adore a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Diga para Ele que você o ama, que você o adora. Diga para Ele que Ele é a razão da sua vida. Fala para Ele que Ele é o teu sustento, a tua fortaleza. Diga para o Senhor que Ele é tudo na sua vida, e que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode, não consegue, mas que você depende dEle. Diga para Ele: Senhor, eu dependo do Senhor, meu Pai. Diga para Ele: Senhor, a minha vida e os meus caminhos estão nas tuas mãos, porque o Senhor é quem me sustenta, porque o Senhor é quem me fortalece. Diga para Ele: Senhor, a minha vida te pertence. Diga para Ele: Senhor, eu sou a sua casa. Diga para Ele: Senhor, eu sou a tua morada. Diga para Ele: seja bem-vindo. Seja bem-vindo no meu coração. Diga: eu te recebo. Aleluia. Aqui, eita Deus, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Cante para Jesus, aleluia, Jesus. Esvazio de mim, oh glória a Deus. Sopra o teu vento aqui agora, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh Deus poderoso, aleluia, Jesus. Nós queremos te ouvir. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é fiel. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Chama Ele, Jesus. Isso, adore. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Chama Ele, Jesus. Oh glória a Deus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Solta a sua voz. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tu és bem-vindo aqui. Glória a Deus, aleluia. A casa é sua, pode entrar.
me esvazio de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Me esvazio de mim. Solta a sua voz e adore ao Senhor, Deus maravilhoso. Sopra o Teu vento aqui, aleluia. Como teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos te ouvir. Aleluia. Deus é maravilhoso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Chama ele, igreja. Jesus, oh Deus poderoso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus, Jesus, glória a Deus, aleluia. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, em nossa voz, enche este lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar, oh glória. Deus é maravilhoso, Deus é grande e poderoso. Essa casa que nós declaramos que é do Senhor, não é as paredes que estão à nossa volta, não é as paredes do templo, mas essa casa que nós declaramos é a nossa vida, é o nosso coração. Essa casa que nós declaramos que é do Senhor, igreja, somos nós. Essa casa somos nós. Então, abra o seu coração para Ele e fala para Ele tudo que tem te angustiado, te entristecido. Fala para Ele para limpar, purificar esta casa da impureza, da tristeza, da angústia, do sofrimento, das doenças, das crises, das amarrações. Peça para Ele nessa manhã reformar esta casa que é a sua vida, restaurar, restituir a beleza interior, sim, da alma, do coração. Você que entrou aqui angustiado, triste, você que entrou aqui aflito, você que entrou aqui, meu irmão, minha irmã, com uma enfermidade no seu corpo, sim, uma doença que representa uma rachadura, que representa uma parede desta casa que se encontra quebrada, fora do lugar, sim, por causa dessa enfermidade. Peça para Deus restaurar, porque Deus, Ele restaura. Eu lembro de quando o Senhor Jesus, Ele vai ressuscitar a Lázaro. A palavra do Senhor diz que Lázaro já cheirava mal, os órgãos de Lázaro já estavam apodrecidos. Não só a palavra, mas a ciência, ela nos diz isto sobre o estado de decomposição de um corpo humano. E o corpo de Lázaro, os órgãos estavam todos apodrecidos. Então, para Jesus
dar a vida a Lázaro, ele teve que restaurar todos os órgãos. Então ele pode fazer isso. Ele pode restaurar os pulmões, o coração. Ele pode restaurar os rins. Ele pode. Se ele restaurou órgãos que já estavam podres, ele pode restaurar as veias que estão obstruídas. Ele pode remover esta enfermidade nos ossos, nas pernas. Ele pode restaurar esta coluna. Ele pode restaurar. Ele pode arrancar esta dor de cabeça. Ele pode restaurar a visão, removendo este embaçamento, esta miopia. Ele pode. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para restaurar. Ele disse na sua palavra: ele faz a estéril alegre e mãe de filhos. Então, para fazer uma estéril mãe de filho, um útero mal formado, com enfermidades, pode ser restaurado. Então Deus, ele restaura o sangue do corpo humano, remove esta diabetes, esta alta glicose. Deus, ele tem poder. Deus é grande, fiel e maravilhoso. Nós não somos nada. Eu sou pequeno, falho e pecador, mas o Senhor é grande, mas o Senhor é poderoso, Pai. E o Senhor nos ungiu. Nós somos ungidos do Senhor. Você que está aqui hoje, você é ungido de Deus. Sim, você é ungida do Senhor, mulher de Deus. Retire um pouco desta água agora no seu cálice, em nome de Jesus. Essa água, só em ir para suas mãos, esta água já está abençoada. Por isso, coloca um pouco da mesma neste cálice agora. Apresente o cálice, apresente a garrafinha aos céus. Meu Pai, consagra. Meu Pai, unge, Senhor, estas águas. Coloca o poder, a unção que cura, que liberta. Esta água deixa de ser uma água comum a partir de agora. Diga: meu Deus, eu creio na unção do Senhor sobre a minha vida. Beba dessa água. Coloque a sua mão sobre o alto da sua cabeça. Meu Deus está aqui, e Ele passa de vida em vida aqui agora. Ele passa de pessoa em pessoa agora, do alto da cabeça até aos pés. E eu dou uma ordem direta a todos os males, espírito de doença, de enfermidade, de amarração, o espírito que leva o familiar dessa pessoa aos vícios, o espírito da crise, da amarração financeira. O mal não pode resistir à unção, e larga a vida dessa pessoa agora, e larga o corpo dela agora, em nome de Jesus Cristo. Abandona. Espírito maldito, vai embora. Larga esse corpo, larga esta vida. Sai daí o espírito da opressão, da depressão, da ansiedade, do nervosismo. O
espírito da insônia, cai por terra, Satanás. Você perdeu. Vai embora. Vai embora da vida dessa pessoa agora. Vamos. Dos caminhos dessa pessoa agora. Desaparece. Sai daí. A igreja, ora comigo e diga em nome de Jesus: toda praga, maldição, doença, amarração, vícios, perturbação, diga da minha vida, da minha família, da minha casa, diga para nunca mais voltar, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, joga as mãos e diga: sai, 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 e sai, e sai, e não volta mais. Levante as suas mãos e respira. Receba o milagre, receba a cura agora. Você vai fazer exame e não vai dar mais nada. Em nome de Jesus, receba seu milagre na sua família. Boa notícia vai chegar para você. Eu determino a bênção financeira sobre a sua vida. Eu determino a resposta de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. E se você crê, diga: eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus, eu tomo posse da minha vitória, do meu milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Glorifica e glorifica Jesus. Glória a Deus. Amém. Você está abençoado. Diga: eu estou na bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê a paz a essa pessoa, dê bom dia. Diga: seja abençoado. Diga a ela: seja abençoado, seja abençoada. Meu Deus, com alegria. Vamos lá. Por bênçãos ter chegado na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu te amo, meu Deus. Vamos lá. Eu tô na bênção, eu tô na bênção, eu tô na bênção. Diz aí: eu tô na bênção, eu tô na bênção. Vamos lá. Eu tô na bênção, eu tô na bênção, eu tô na bênção. Hoje eu canto com muita alegria, hoje eu canto com muito amor. Do vale da sombra da morte, de lá o Senhor me tirou. Ah, meu Deus, como eu sou feliz, vou libertar em tua presença. O Senhor sarou minha alma, mudou minha história e me encheu de suas bênçãos. Diz aí: eu tô na bênção, eu tô na bênção. Diga: eu tô na bênção, 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 eu tô na bênção. Glória a Deus, Deus poderoso. Vamos lá. Eu tô na bênção. Diz aí: eu tô na bênção, eu tô na bênção, eu tô na bênção. Vambora. Eu tô na bênção, eu tô na bênção, eu tô na bênção, eu tô na bênção, eu tô na bênção. Hoje eu canto com muita alegria, hoje eu canto com muito amor. Do vale da sombra da morte, de lá o Senhor me tirou. Ah, meu Deus, como eu sou feliz, vou me levar em tua presença. O Senhor sarou minha alma, mudou minha história e me encheu de suas bênçãos. Eu tô na bênção, 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 eu tô na bênção. Declare: eu tô na bênção. Diga aí: eu tô na bênção, eu tô na bênção.
Ei, glória a Deus. Glorifica Jesus, igreja, bem forte. Glória a Deus. Amém? Pode sentar no nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. Eu vou trazer uma palavra hoje abençoada. Mas antes de eu começar a pregar, deixa eu falar uma coisa para você. Terça-feira do Milagre Urgente, nós estamos com a campanha muito abençoada. Terça-feira do esconderijo do Altíssimo. Diga glória a Deus. Aonde as pessoas estão passando pelo esconderijo, pela fé, com as suas causas. As pessoas estão passando com os problemas, porque a Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E essa primeira terça-feira que passou foi uma bênção. Está faltando 8 para a gente terminar. E eu tenho certeza que no primeiro elo dessa campanha Deus vai abençoar muito. Vai ter muita resposta. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero participar. Você vai receber uma sacola como essa aqui. E para você colocar foto, para você colocar os pertences, a causa, a peça de roupa, enfim, usa fé. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Pastor, eu não tenho essa sacola não, mas a partir de terça-feira agora eu vou vir. Toda terça-feira eu vou estar na fé. Recebe aí agora, em nome de Jesus, da mão dos obreiros. Recebe aí agora essa sacola da mão dos obreiros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você não tem, venha. Tem gente que já recebeu. Terça-feira é só vir de novo. Diga glória a Deus. Em nome de quem, gente? Em nome de Jesus. Glória a Deus. É abençoado, hein? Em nome de Jesus. E terça-feira, e dia de terça-feira, ainda tem o quê? Ainda tem um café, né? Terça-feira, negócio de terça-feira aqui é bom, viu? Negócio aqui. Terça-feira ainda tem tudo. Terça-feira é milagre mesmo, o negócio é completo. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia. Salmo 105 é a nossa base, tá? Você já sabe que a palavra hoje está muito abençoada. Salmo 105, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Salmo 105. Acha aí. Quem tiver dificuldade, você vai anotando em casa, você lê. Porque para você prestar atenção. Amém, gente? E não atrapalhar também outras pessoas. Então você anota o que o pastor vai falando ali, o versículo. Aí em casa você lê. Amém? Por que eu digo isso? Porque você vê que eu estou abrindo aqui, mostrando na Bíblia. Então você vai achar também na sua. Amém, gente? Aí você não acha agora por causa do tempo, né? Corrido, o pastor diz, vai lá, e aí? Mas anota, que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Diga glória a Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra agora. Porque eu penso, não que eu seja melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu sou menor, tem muita gente melhor do que eu por aí. Muitos pastores abençoados por aí. Mais ainda, diga glória a Deus. Mas tem mensagem que Deus me dá, que se você parar para observar, você tem mensagem, não são todos, mas tem mensagem que Deus me dá, que você muitos anos na igreja não tinha ouvido antes. E se você comparar, e eu posso deixar você, eu permito você fazer isso, comparar com as mensagens que virão depois de mim, você vai ver que tem muitas mensagens que eu preguei, muitos ensinamentos que eu dei, e que não serão dados. Eu não posso dizer porquê, eu não sei porquê. Aí pertence a quem? A Deus. Você tem que prestar atenção e ser abençoado. Às vezes é coragem, às vezes requer um tempo para estudar também. E às vezes muitos, eu vou usar esse termo, muitos são ocupados demais, não tem esse tempo para estudar a palavra de Deus e passar para você.
inclusive o que eu vou pregar hoje. Talvez você, no começo você diga: pastor, mas não é necessário. Mas no final da mensagem eu vou perguntar a você se foi necessário ou não. Eu vou começar pregando, então aí você acha que não, mas quando terminar eu vou perguntar se foi útil você ter aprendido. Coloque a mão na sua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Abre o meu entendimento. Glória a Deus. Salmo 105, versículo 14. Diz assim, Salmo 105, 14. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 105, versículo 14. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor dele repreendeu a quem? A reis. Versículo 15, primeira parte, dizendo: não toqueis em quem? Não toqueis em quem? Nos meus, o que, igreja? Ungidos. Até aqui para a gente está bom. Eu não vou nem terminar o versículo, só vou dar metade dele. A palavra está dizendo que Deus não permitiu que ninguém oprimisse, maltratasse aos seus ungidos. A palavra está dizendo que Deus, Ele repreendeu a reis, ou seja, governantes, autoridades que se levantaram contra os seus ungidos. Pastor, o que é ungidos? Ungido são pessoas que Deus escolhe. Quem escolhe? Deus, para obras especiais. No passado, quando Deus ia levantar um rei, um profeta, um sacerdote, Deus mandava lá um outro profeta. Quando no caso do profeta ou do sacerdote, quando era rei e o profeta, ele derramava o óleo sobre a cabeça daquela pessoa, daquele escolhido, e ele a ungia, ele a consagrava. Ungir quer dizer separar. Então eram pessoas que Deus separava para obras especiais. Diga glória a Deus. Porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Então, todas as pessoas que aceitam Jesus, hoje nós estamos na graça, no Novo Testamento, todas as pessoas que aceitam Jesus já são ungidas. E aí a gente agora vai passear, não marca nada ainda. 2 Coríntios capítulo 1, se você encontrar com rapidez, se não anota ele em casa, que eu já cheguei, ó. 2 Coríntios capítulo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai falar ao seu coração agora. 2 Coríntios capítulo de número 1, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 1. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 1. Quem achou, diga amém. Vou eu, hein? 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 21. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz assim: mas aquele que, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, tá? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos, o que, igreja? Quem é? Quem foi que te ungiu? Quem me ungiu? Deus. Então entenda uma coisa: não é só o pastor que é ungido de Deus.
Não é só a missionária que é ungida de não. Não é só os obreiros que são ungidos de Deus, não. Nós somos ungidos de Deus porque nós cremos e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Aí agora vem o forte. Não estou falando de escolha, de separação, não de cargo. Diga glória a Deus. Amém? Há uma diferença, tá? De unção e cargo. Depois outra pregação eu vou trazer sobre cargos, lá na frente. Versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então nós somos ungidos e selados. Qual é a garantia? O Espírito quer. O Espírito Santo. Como assim, pastor? Penhor. Hoje não se usa mais, mas antigamente tinha muito isso. Quando a pessoa, um exemplo, ia tomar o dinheiro emprestado na mão de alguém, ela ia levar o dinheiro, mas ela, um exemplo, deixava essa bandeja como que? Eita, alguém, como que? Garantia. Então nós somos ungidos de Deus e temos como garantia o que, igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus garante. Pode colocar na mesa, Misael. O Espírito Santo de Deus garante que nós somos ungidos. E ninguém pode tirar isso de você a não ser você mesmo. Vamos caminhar mais um pouco. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. A palavra hoje está muito boa. Sempre, né? Mas hoje está diferente. 1 João capítulo 2. É porque Deus me entregou algo muito forte, igreja. 1 João capítulo 2. O que nos faz diferente é isso, hein, gente. Tem gente que diz assim, 1 João capítulo 2, tá? Tem gente que diz assim, os crentes se acham melhor. Não, a gente não precisa se achar melhor, nem pisar ninguém, nem humilhar ninguém. Mas o que nos faz a diferença é que nós somos ungidos de Deus. O que faz a diferença lá no seu trabalho de você e os outros é que você é ungido. O que faz a diferença lá na rua que você mora, de você e os outros vizinhos, claro, se não tiver ninguém lá servindo a Deus, no meio dos que não servem a Deus, é a unção. É a unção de quem? De Deus. Aí, 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: e vós possuís uma unção que vem dos santos, e todos tendes o que? Conhecimento. Quem não tem conhecimento era para ter. Quem está na igreja há muito tempo e não tinha conhecimento dessa palavra, era para ter. Porque a palavra está dizendo que nós possuímos o que? A unção. Possuir é ter. Quem está entendendo até aqui? Então, possuir é ter. Então a palavra está dizendo que nós temos da parte de quem? É do homem? É da parte do pastor? Não. É da parte de quem? A palavra está dizendo que nós temos da parte de Deus uma o quê? Unção. Uma unção. Deus nos escolheu, Deus nos separou para grandes obras. Talvez você diz assim, meu Deus, por que eu luto tanto? Por que é tantos problemas? Por que é tanta dificuldade? Porque Deus te escolheu para vencer. Deus me escolheu para vencer. E não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem dificuldade, sem adversidade. Então entenda uma coisa, nós lutamos, muitas das vezes sofremos, porque somos ungidos de Deus.
E isso tem que ser ensinado. Por quê? Para que as pessoas aprendam a respeitar a unção alheia. Você não é juiz, eu não sou juiz. Juiz é quem julga. Quem é o juiz dos juízes? Deus. Quem tem que julgar é quem? Ah, pastor, mas fulano de tal está na igreja e está fazendo isso. Você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver. Ah, mas ele está na igreja, ele mente, ele rouba, ele engana. Aí ele está na igreja, toma o marido da outra, toma o esposo do outro amarrado. Você não tem nada a ver com isso. Se a pessoa faz tudo errado, mas ela continua servindo a quem? Quem é maior, você ou Deus? Quem é maior, eu ou Deus? Então pronto. Se Deus está permitindo a pessoa de pé, quem é você para derrubar? Se Deus está permitindo a pessoa de pé, quem sou eu para derrubar? Vai lá em 1 Samuel 24, começo da Bíblia. Saul, antes de Davi, quem reinou foi Saul. E Saul, ele foi um rei. Acha aí, 1 Samuel, diga glória a Deus. 1 Samuel 24, não gente, 1 Samuel 16, diga glória a Deus. 1 Samuel 16. Por que, pastor? Eu preciso falar uma coisa para você. Quem escolhe é quem? Quem escolheu? Foi você que veio para a igreja porque você quis? Não. Eu vim para a igreja porque eu quis? Eu nem sonhava em ser pastor. Eu já falei isso aqui. Meu sonho, eu sonhava em ser dono de rádio. Meu sonho era esse. Eu já falei isso aqui. Não, o senhor está jogando na cara de Deus? Não, estou muito feliz aqui, graças a Deus. Estou muito feliz com o que eu faço. Amém? Hoje. Que hoje eu posso fazer o que eu posso fazer. Eu posso trabalhar em rádio? Posso ter uma rádio também. Lá na frente, Deus permitir. Amém. Para pregar a palavra de quem? Muito melhor do que no passado. Deus faz sempre o melhor, irmão. Deus faz sempre o melhor, sim ou não? Então quem escolhe é quem? Olha só, eu vou ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Deixa eu ler o versículo 10. Diz assim: E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu o quê? A estes. Entende isso aqui? Quando Samuel ele foi a Jessé para ungir um novo rei, Jessé escondeu a Davi. Jessé fez o que com Davi? Escondeu. Aí Jessé pegou, obreiro, os 7 filhos mais queridos que ele tinha e disse: vai ser um desses 7. Mas a palavra diz, o profeta falou, Deus não escolheu nenhum desses 7. Porque eu repito, quem unge é quem? Então muitas das vezes uns são ungidos, outros só estão no meio da multidão. Por quê? Porque Deus unge, Deus vê o coração. O homem vê a aparência. Nesse mesmo texto a gente vê no versículo 7, quando aparece Eliabe, Samuel diz, ele vê ele bonito, forte, Samuel diz: é esse. E Deus vai dizer: não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem vê por fora, eu vejo o coração. Então é duro o que eu vou falar aqui agora. Tem pessoas que não são ungidas de Deus, pode ser preferida pelo homem. Os filhos de Jessé
eram preferidos por ele, eram escolhidos por ele, mas não eram escolhidos por quem? Por Deus. Quem está entendendo até aqui? Está gostando, sim ou não? Estou só começando. Ah, Manuel, amém. Então, observe, ele fez passar o 7, não foi nenhum. Aí agora o 11, diz assim, o versículo 11: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, porém, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamar, então mandou chamá-lo, e filho entrar, e era ele ruivo de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta e o que, igreja? E unge, porque é este. Deus não se engana, irmão. Não adianta. Deus, eita Deus, ele não se engana. Quando Davi entrou, Deus disse: o profeta pronto, chegou ungido. Deixa eu falar na linguagem popular: chegou ungido. Unge, porque esse é ungido. Chegou, ungido chegou. Aí diz assim, o 13: e tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi recebeu a unção. Quem se apoderou dele? O Espírito do Senhor. Depois que o Espírito do Senhor, eita Jesus, chegar a me arrepiar. Arrepiou agora. Eita. Quando o Espírito do Senhor se apossa de Davi, Davi recebe força para enfrentar os inimigos. Ele enfrenta Golias e derrota Golias. Davi recebe sabedoria, porque Davi ele constrói, ele levanta o exército dele do zero. Diga glória a Deus. Do zero. Porque Deus deu para ele o que? Sabedoria. Deus deu para ele entendimento. Deus deu para ele força. Davi recebeu a unção e demorou aproximadamente 16 anos até chegar ao reinado. Por quê? Porque ele recebeu a unção, e junto com a unção veio a perseverança. Todo ungido de Deus é perseverante. Todo ungido de Deus sabe esperar o tempo e a hora da bênção chegar. Todo ungido de Deus, ele sabe. Ele espera o tempo. Se é para passar no deserto, ele passa no deserto. Ele geme no deserto, ele sofre no deserto, mas a unção faz ele permanecer. Faz ele permanecer. Faz ele permanecer. E a mão de Deus foi com Davi. O braço do Senhor foi com Davi. Os inimigos que se levantavam contra Davi foram todos envergonhados. Diga glória a Deus. É, igreja. Mas só que aí entra o respeito. Eu tenho que respeitar a unção de Deus na vida das pessoas. Não importa quem seja. Não importa quem seja. É aquilo que eu falei agora há pouco. Fulano está errando, mas ele está de pé na casa do Senhor. Se ele está de pé na casa do Senhor, Deus quer mostrar para ele alguma coisa, Deus quer me ensinar alguma coisa. Eu não sou o quê? Juiz. Antes de Davi receber a unção, quem recebeu a unção foi Saul. Só que Saul, ele desobedeceu a quem? A Deus. E aí Deus foi lá e levantou Davi. Só que pega aqui, presta atenção aqui. Saul começou a perseguir Davi. Saul se tornou inimigo de Davi. Só que Deus não tirou Saul do trono. Então, ele sendo inimigo de Davi,
ele começa a procurar Davi para querer matar. Para querer o quê? Matar. Se ele encontrasse Davi, ele sabia que Davi tinha sido ungido, ele queria matar Davi a todo custo. E a gente sabe como é o mundo numa guerra. Tem gente que é assim. Se alguém quer destruir ela, ela diz assim: não, antes dele me destruir, eu vou tentar destruir ele primeiro. Davi não pensou assim. Quando Saul estava perseguindo Davi, agora vamos aí mesmo onde você está, no capítulo 24. Quando Saul estava perseguindo a Davi, Deus colocou Saul na mão de Davi. Capítulo 24, aí mesmo, 1 Samuel 24. Deus colocou Saul na mão de quem? De Davi. Se Davi fosse outro, Davi tinha matado Saul ao fio da espada. Mas olha o versículo 4, capítulo 24, versículo 4 em diante, diz assim: então os homens de Davi lhes disse: hoje é o dia qual o Senhor te disse: eis que te entregarei nas mãos o teu inimigo. Aí diz assim: far-lhe-ás o que bem lhes parece. Levantou-se Davi furtivamente, cortou, aí diz assim, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater no coração, pois ter cortado a orla do manto de quem? Saul. Olha para cá. Saul, ele entrou numa caverna e ele estava aliviando o ventre, bem tranquilo lá na dele, aliviando o seu ventre. Aí Davi foi lá, pegou, foi de fininho, cortou um pedaço da roupa. Olha para mim, cortou um pedaço da roupa. Aí ele se sentiu triste, ele se sentiu amargurado, porque ele não matou, não feriu, ele só cortou um pedaço de quê? A roupa. Mas ele se sentiu amargurado, mas ele se sentiu triste. Por que ele se sentiu triste? Olha o versículo 6 como é forte, ó. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Saul queria matar ele, e ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele disse: não, longe de mim eu tocar minha mão no ungido de quem? Ungido de Deus. Ele estava falando isso do amigo? Ele estava dizendo que o amigo dele era ungido do Senhor ou o inimigo dele? O inimigo dele. O inimigo dele. Dizer que amigo é homem de Deus é fácil, né? Dizer que o inimigo é homem de Deus, aí eu quero ver. Dizer que a vizinha que não gosta de você é mulher de Deus, aí eu quero ver. Aí vê a vizinha fofoqueira, intriguenta, indo para a igreja assim, está indo para se esconder atrás da Bíblia. Cadê que fala que é mulher de Deus? Aí o colega de trabalho que mais humilhou chega e diz: agora eu sou crente. Aí está dizendo: aquilo é crente, nada, é para esconder os erros. Cadê que você disse que é homem de Deus? Tem que aprender a respeitar a unção. Tem que aprender a respeitar a unção dos outros. A escolha foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu. O 7 ele ainda diz mais: com estas palavras Davi conteve aos seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu quê? Davi ainda conteve o quê? Os homens. E agora eu vou falar. Você tem que aprender a conter pessoas que chegam para você falando mal da igreja, falando mal do pastor,
Não é só do pastor da igreja, não. Eu comecei pela igreja, pelo pastor. Você tem que conter as pessoas que falam mal dos teus irmãos. A pessoa chega lá, ó, só estou dando um exemplo, tá? E aí, tu é da Mundial, né? Tu é da Mundial. Sim, sim, sim. Tu conhece Carlos lá de Poços? Isso. Só um exemplo, viu? Aquilo não vale nada. Vendi um negócio aí, já tem 6 meses. Mas ele vê seu Carlos todo dia na onde? Na igreja. É só um exemplo, tá? Ele pode ter errado, mas ele ainda está de pé. Então tem que conter, irmão. Só um exemplo, tá? Tem que conter. Ei, não, você quer falar dele, vai falar lá. Você quer falar da igreja, fala em outro lugar. Tem que conter. Tem que conter que mesmo não é, eu não falei, não falou, mas emprestou seu ouvido pro diabo. Não falei, não foi eu que falei, mas emprestou seu ouvido para o cão falar. Não, Davi disse: eu não vou fazer nada. E olhou para o seu exército e disse: nenhum de vocês também não vai fazer nada. É ungido do Senhor. Está entendendo até aqui, sim ou não? Cheguei na metade da palavra agora. Cheguei na metade, tá? Porque, ó, entende uma coisa? Até o diabo ele não respeita o sapato, o relógio, a calça, a camisa, a gravata, não. O diabo não respeita, não é a roupa que você está vestido, não é a condição que você tem. O diabo respeita a unção da sua vida. E vou mostrar na Bíblia. Deixa marcado aqui para a gente terminar aqui, tá? No 1 Samuel, para ficar fácil. Vamos para Atos capítulo 19, por favor. Atos capítulo 19. Glória a Deus. Atos 19. Estou quase concluindo, quase. Falta 400 versículos só. Tô brincando, não falta isso tudo não. Atos capítulo 19. Olha que coisa linda é a unção, tá? Olha que coisa linda é a unção. Atos 19, quem chegou diga amém. Então bora. Eu vou começar no versículo 12. Diz assim, ó. Atos capítulo 19, no versículo de número 12. Diz a palavra do Senhor assim, olha só. Vamos ler o 11, versículo 11, Atos 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Só era Paulo que tinha mão naquela época? Todo mundo tinha mãos? Mas por que a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo? Por causa da unção. Todo mundo tinha mão, mas a Bíblia diz pelas mãos de... É forte isso, né? Como a Bíblia destaca a unção. E olhe, porque tem gente assim: ah, pastor, mas era Paulo. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e a fará maiores. Quem era Paulo? Paulo era pecador. Paulo matava crente, batia em crente. Paulo era perseguidor. Era um homem comum igual eu e você. Se você buscar e se você crer na unção de Deus, o que você colocar a mão vai prosperar. O que você fazer com as suas mãos vai dar certo. Aonde você pisar a planta dos pés será abençoado. Você tem que aprender a crer, e você tem que aprender a respeitar a unção que você mesmo tem. Você pisou, o lugar está amaldiçoado. Você chegou, o lugar está abençoado. E acabou. Comida forte hoje para você. Alimento forte. Tem crente que fica, vai no lugar e diz assim: não vai por aí não, que aí é amaldiçoado. Ai meu Deus. Não. É o que é amaldiçoado. Tem o que? Não aparece uma assombração, né? Vai sair agora. Diga glória a Deus.
Vai sair. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Pai, não compra esse ponto comercial não, para voltar a sua loja não, seu negócio não, porque ninguém fica aí, tá? Ninguém ficava. O ungido de Deus chegou. Permita, a ungida de Deus chegou. Acabou. Não deu certo para ninguém, para você vai dar certo. O que vai fazer a diferença na sua vida é a unção. A unção. A diferença é a unção. Versículo 13 diz assim. Olha o versículo 13 como é forte. Diz assim, ó. Não, 13 não, é o 12, né? Ixi. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos que as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos, e o que, igreja? Tinha lugar que Paulo não podia ir, mas ele era ungido de quem? Quando você é ungido, eita Jesus, quando você é ungido de Deus, até o que você usa tem unção de Deus. Até o que você usa, até o que é seu. Tem testemunhos que você já deve ter ouvido por aí, de alguém roubar alguma coisa de um crente e voltar para dentro. Quem já ouviu testemunhos assim, por favor? Acontece ou não? Então está na Bíblia. Amém? Tudo é com a permissão de quem? A não ser quando Deus quer te dar algo maior, algo melhor. Ou a não ser quando a pessoa dá um vacilo com quem? Está amarrado em nome de Jesus. Mas meu irmão, até o que é seu é o quê? Ungido. Tinha lugar que Paulo não podia ir. Ele dizia, leva aqui um pedaço dessa roupa que eu estou usando. E as pessoas eram, tu vai ver onde eu vou chegar ainda com essa palavra. E as pessoas eram curadas, e os espíritos malignos iam o quê? Embora. Eu imagino o diabo dizendo, vixe, vem alguém com a camisa de Paulo, misericórdia. Versículo 13, para a gente adiantar, diz assim, ó: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro, pois Jesus a quem Paulo prega. Olha o que os demônios fez. Os que faziam isto eram filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas os espíritos malignos respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Não tinha uns camaradas lá que era ambulante, vendedor? Aí via Paulo expulsar demônio, disseram assim, vamos expulsar demônio também, se eles fazem. Aí chegou o demônio e disse, Deus conjura em nome de Jesus. O demônio disse, espera aí, Jesus eu conheço, Paulo também eu sei quem é, mas vocês não conheço não. E eles eram filhos de sumo sacerdote. O que é isso, pastor? Não adianta ser filho de pastor, filho de obreiro, parente de obreiro, não adianta. A unção de Deus tem que estar na sua vida para você crer e receber Jesus na sua vida. Diga glória a Deus. Deus dá um ou outro livramento através da oração, amém? Só que vai crescendo, vai desenvolvendo, tem que buscar o compromisso e a unção de quem? De Deus. Não vá nessa não. Tem muita gente que se apoia. Não, minha mãe é de oração. Aí dá o direito ao filho ou à filha fazer o que bem o que? Zé. Pela Bíblia, falando biblicamente, uma hora pode dar o que? Errado. Uma hora pode dar o que? Errado. Olha esses homens aí.
O inimigo respeita a unção. A unção. Você tem que crer que tem a unção de Deus na sua vida. E buscar isso cada vez mais. Diga glória a Deus. Tem mais. Tem mais, pastor? Tem. Terminei ainda, vou ler esse. Atos capítulo 5. Você vê que Atos capítulo 5. Em nome de Jesus. Atos 5. Em nome de Jesus. 5. Quem chegou, diga amém. Atos 5:14. Atos 5:14. Diz assim: e crescia mais e mais a multidão dos que creram, tanto homens como que a igreja, mulheres, agregando-se ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos, estes pelas ruas, e colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Aí diz assim: afluíam também muita gente, olha só, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, endemoniados ou atormentados de espíritos imundos, e todos eram o que, igreja? Pedro não tocava em ninguém, irmão. Pedro não tocava em ninguém. Fica aqui, Misel, ali na frente. Tá bom aí, lá de cá. Pedro não tocava em ninguém. O que passava pelas pessoas? Fica aí, meu filho. Sai não. Tava lá o cego, o paralítico, o leproso. Pedro vai passar. E o povo abria as portas e puxava da cama o que estava lá acamado há muito tempo. Botava no passeio. E aí vem Pedro. Não tocava em ninguém, ó. Aí o paralítico levantava, o cego enxergava, o leproso era purificado, e o nome do Senhor era glorificado. Mas era Pedro, pastor. Pastor, o senhor está falando de Pedro. Peraí, Pedro era o que mesmo? Pescar? Um homem comum. Pedro era pescador, não era? Era um homem comum. É aquilo que eu falo, a unção sobre você, meu irmão, ela te abençoa. Diga glória a Deus. A unção, ela vale mais do que prata e ouro. Eu vou adiantar aqui, meu Deus do céu, a gente não perdeu o fim da meada, que o negócio tá bom. Atos capítulo 3. Era colocado todos os dias um homem à porta do templo para pedir esmola. Era colocado todos os dias para pedir esmola. Não era? Um de nascença está aí. Quer ver? Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vindo ele, Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que ele desse esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos, se o que a igreja? Se firmaram. Estava lá o doente. Pedro e João entram para orar. Está lá o doente. Me dá uma esmola. Ele olha e diz: quem acertar agora vai ganhar um 10.
Ele olha e diz assim para o doente: ó, olha para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eles tinham o quê? Unção. Unção. A doença não resiste à unção. E isso não é só para você curar, não. É para a doença não te parar. A doença tem que te respeitar. A doença tem que respeitar a unção que está na sua vida, rapaz. 2003, a missionária está de testemunho. 2003, eu peguei uma anemia. Fui acometido de uma anemia, uma falta de vitamina B12 no sangue, da fraqueza, desânimo, sonolência. Eu quase morro. Esse corpo que você está vendo aqui sumiu. O missionário está de testemunha. Sumiu. E eu demorei de descobrir o que era. E aí ela está de testemunha. E era uma fraqueza grande, horrível. Eu não conseguia subir monte. Parei de subir monte. Foi terrível. Tudo que eu comia, por falta dessa vitamina, o estômago jogava para fora e vinha fraqueza. E eu ficava dentro do escritório. Oi. Parecia que eu ia morrer. 8h10. Eu subia no altar. Ela está de testemunha. Eu pulava. Eu gritava. Eu descia a escada do jeito que eu faço aqui. Chegava lá dentro, ela dizia: eu não entendo. Tu sobe no altar, você precisa se ver. Você pula, você não tem, parece que você não tem nada. É unção. Terminava o culto, a água que eu bebia para molhar a garganta no balde de lixo dentro do escritório. Era assim. A doença respeita a unção, gente. Ela não para você, não. Se você crê na unção, ela tem que te respeitar a unção dentro da sua vida. Fiz uma concentração, loucura. Fiz uma concentração, dia das portas abertas. Levei Sidney lá. Eu estou gravando essa mensagem. Ela vai para o YouTube, essa mensagem. Levei Sidney lá. Uma fraqueza. Sidney cantando e eu no escritório. Oi, tem que sair. Sidney está cantando. Já tinha cantado. Eu digo: Sidney, tu canta 3 músicas que eu vou entrar. Já estava na 4ª. Terminando a 4ª, entrou a 5ª. E eu lá. Oi. O obreiro bateu no escritório. Pastor, não tem testemunho não. Eu digo: ué, e agora? Igreja cheia, cheia de visitantes. Rapaz, dobrei o joelho e disse: Senhor, nem que eu saia morto lá de cima, mas vai acontecer milagre. O Senhor vai falar, vai ser um culto abençoado. Subi no altar, a fraqueza sumiu tudo. 3 microfones eu tinha para pegar testemunho lá em Botirama. Ainda o Du cantou, ainda não deu conta a quantidade de milagre na hora. Caroço que sumiu, gente que foi curado, gente que não andava, gente que enxergou. Ele está de prova, ele já esteve aqui, ele está de prova. Ele disse: rapaz, 4 microfones não deu conta. Não deu conta. Por quê? A unção. Diga glória a Deus. E essa unção você tem. Lembra do começo da palavra? Você possui essa unção. Essa unção abre portas, essa unção abre caminho. Posso ler? Posso continuar? Pode ou não? Fique tranquilo que eu estou de olho no horário. Não vai passar do horário de terminar o culto. Não, se passar um pouquinho só. Êxodo capítulo 14. A unção abre caminho. A unção abre caminho. Glória a Deus. Não reclame não. Não reclame da palavra não, para depois você não ficar aí chorando, dizendo: ei, a gente vem na igreja e não ouve nada.
Culto de meia hora já acabou. Ainda, eu tô gravado, tá gravado ali, ó. Não vou cortar não, que é assim mesmo. E você que é velho de obra sabe que é assim. Sabe ou não sabe? Você sabe. Você que é velho sabe que é assim. Você sabe que é assim. Não é todo, né? Mas você sabe. O que eu falo, meu irmão, eu falo e garanto no que eu falo. Diga glória a Deus. É assim que eu faço. Você sabe que é desse jeito, não muda nada. Ó, Êxodo 14, tá? O povo de Israel, eles saíram da escravidão de Faraó para a terra que mana leite e o quê? E mel. Só que quando eles estavam saindo, eles encontraram o mar o quê? O mar vermelho. E agora? Criança, animal, muita coisa que eles tinham levando, não dá para atravessar. Aí Moisés foi clamar a quem? A Deus. Olha o que Deus disse a Moisés. 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que marche. Mas pastor, como é que vai marchar se na frente tem o mar vermelho? Fala para a pessoa que está do seu lado agora, diga: o caminho está fechado. Fala com fé, diga: as portas estão fechadas. Usa a unção que abre. Fica clamando: Senhor, Senhor, Senhor. Toma aí hoje aí, ó, usa a unção. Usa a unção que abre. Fica aí: Senhor, Senhor, oh Pai, está fechado. E Deus está lá de cima: peraí que eu vou te pegar domingo. Usa a unção que eu te dei que abre. E abre. Deus falou. Continuando, versículo 16. E tu, Deus falando com Moisés, e tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio em seco. Deus falou a Moisés: é tu, rapaz, que vai abrir o mar. Levante a mão, usa a unção que eu te dei. Usa a unção que eu coloquei sobre você. Deus está dizendo a você: usa a unção que eu coloquei sobre você, para essa situação mudar, essa situação se reverter. Usa a unção, manda o mal embora, manda a porta abrir, manda o caminho abrir, e vai abrir. Fala para essa pessoa, diga: usa a unção, porque o caminho vai abrir. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. 21, Moisés estendeu a mão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Caramba! Que palavra! Que palavra, gente! É o que Deus quer que a gente faça. Amém, gente? Glória a Deus! É isso. Você, quando disse eu quero Jesus, se entregou a Ele, se batizou, você recebeu uma unção. É tanto que diz: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. E esses sinais hão de acompanhar aquele que crê. Em meu nome curarão os enfermos e expulsarão demônios. Oh glória! Então você, quando se batizou, entregou a sua vida para Jesus, você recebeu essa unção. Você crê, você recebeu essa unção. Agora eu tenho um conselho para lhe dar muito forte, e eu vou encerrar. Mas eu não posso terminar essa palavra de hoje sem falar isso para você. Cuidado, para você não perder essa unção.
E não precisa você abrir para a gente ganhar um pouco de tempo, mas depois pode anotar aí, depois você confere. Efésios 4:30 diz, Efésios 4:30, não precisa abrir agora não, porque eu vou abrir outro livro. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito que? O Espírito Santo. Volta lá para 1 Samuel, por favor. Eu pedi para você marcar para facilitar, mas eu quero 1 Samuel 15, por favor. Eu quero 1 Samuel capítulo 15. Não perca esta unção. Pastor, mas Deus me deu. Deus não tira, mas a pessoa perde. E quando a pessoa perde é sofrimento. Eu vou te mostrar agora. Quando a pessoa perde, a pessoa porque ela faz algo que entristece o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, ele vai embora. Se ele vai embora, a unção vai junto com ele. Quem está entendendo, por favor? Capítulo 15, 1 Samuel, versículo 23. Diz assim, ó: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra de quem, gente? Do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não lhe seja mais o que? Rei. Saul, ele recebeu a unção de quem? Mas ele rejeitou a palavra. Mas ele desobedeceu a quem? E ele perdeu essa unção. Fala para essa pessoa: não perca aquilo que está sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo. Muita gente, infelizmente, o que eu vou falar agora acontece. Muita gente perde essa unção. E é por isso, olhe para mim, que você vê pessoas que estavam bem dentro da igreja, sair da igreja e começar a vir as percas. Começa a acontecer tragédias, começa a vir acidentes, começa as enfermidades, os problemas financeiros. A pessoa começa a perder bens. E você vai aprender hoje, sabe por quê? Porque perdeu a unção. Pastor, como assim? Saul perdeu a unção. 1 Samuel capítulo 31, eu termino agora. 1 Samuel 31. Eu termino agora, prometo para você. Saul perdeu a unção. E como ele perdeu a unção, igreja, começou a vir as percas. Olha só o que diz 1 Samuel 31, versículo 2. Diz assim: os filisteus eram os inimigos. Os filisteus os filisteus apertaram com Saul, e os seus filhos o mataram: Jonatas, Abinoá e Dabi. E Dabi. Aí diz assim: Maxuã, filho de Saul. Aí diz assim: agravou-se a peleja contra quem, gente? Contra Saul. E os flecheiros avistaram, e ele muito que, igreja? Temeu. Observe aqui: os inimigos apertaram ele, e por ele ter perdido a unção, ele perdeu os seus o quê? Seus filhos. Os inimigos mataram os filhos. É aquilo que eu falei: a pessoa sai da presença de Deus, perde a unção, as tragédias começam a acontecer. Diga assim: eu vou permanecer na presença de Deus, e a unção vai permanecer na minha vida. Vamos continuar aqui para a gente encerrar, por favor. Versículo 4: então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha este incircunciso me transpassar, escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e o lançou sobre ele. Diz versículo 5: vendo pois o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu pois Saul e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro também, e todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele.
Então ele perdeu a unção. Olhe para mim, perdeu a unção, perdeu seus filhos, perdeu seu escudeiro, perdeu os seus homens, e aí ele tirou a sua própria o quê? Sua própria vida. Isso tudo acontece quando a pessoa perde o bem precioso. A unção de quem, gente? Então não perca a unção. Para você não perder, não entristeça o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus é essa, igreja: tem uma unção sobre a sua vida. Amém? Tem uma unção sobre a sua vida. E quem toca em você, toca naquele que te ungiu, toca naquele que te consagrou. E quem toca no ungido vai se ver com quem? Com Deus. Coloque essa palavra no seu coração. Você entendeu essa palavra? Sim ou não? Agora eu pergunto: foi necessário você aprender? Muito necessário. Então guarda. Guarda. Porque é de Deus para a sua vida. Amém? E aí, com base nessa palavra, Deus me deu essa direção aqui, ó. Dia 31 de julho é uma quinta-feira. Diga glória a Deus. Quinta-feira nós oramos pela família, em todas as igrejas mundial do poder de Deus. E nós vamos fazer aqui o grande dia das portas abertas, com o clamor dos ungidos de Deus. Dia 31, para você não confundir, tá? Dia 30 a gente vai para Juazeiro, que é na quarta, diga glória a Deus. Mas dia 31, que é quinta, eu vou estar batendo, você vai ver. Dia 31 é quinta-feira, 7h30 da noite. Eu quero todos os ungidos de Deus aqui. Todos os ungidos. Você vai fazer um esforço, você não vai faltar. Diga glória a Deus. Mas você vai estar aqui. Vai ser o maior clamor dos ungidos de Deus que essa cidade já viu. Eu não sei quantos ungidos vai estar aqui, mas eu vou estar aqui. Eu creio que eu sou ungido de Deus. E você vai vir clamar pela sua vida e pela sua família. Igreja, vai ter resposta, e muita resposta. Porque quem nos ungiu foi quem? Você acha que Deus não vai ouvir os ungidos? Eu digo: portas fechadas se preparem para abrir. Então já anota: 31 de julho, portas abertas com o clamor dos ungidos de Deus. Vai ser muito forte. Ainda mais que nós vamos entrar no mês de agosto, que o povo diz que é o mês do desgosto. Não, os ungidos de Deus vão entrar com o pé direito. E eu quero que quando você passar por essa porta, eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar aqui no pé da porta com uma bandeja, com um cálice com sangue do Cordeiro, que simboliza a unção de Cristo. Amém, gente? Quando você passar, ó, passando pela porta, você vai passar assim, ó, participando do sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. O diabo vai correr dizendo: vem ungido, vem ungido, vem ungido. A porta vai abrir, igreja. Então já anota aí, não falta dia 31 não, que vai ser forte. Fica de pé, igreja. Ungido de Deus. Quem é ungido de Deus aqui? Aleluia. Forte essa palavra, né? Não é do homem não, é de quem? Esquece o homem. Coloque a mão no seu coração. Pai, Pai, que palavra, Pai, eu te agradeço. Renova a unção. Pede a Deus para renovar a unção dele sobre a sua vida agora. Pede ao Espírito Santo para renovar esta unção sobre você agora. Peça ao Espírito Santo de Deus para renovar a unção sobre a sua vida. Peça ao Espírito de Deus para renovar a unção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Peça ao Deus para renovar esta unção, porque foi Ele que te chamou, porque foi Ele que te escolheu,
Você não está na igreja, você não serve a Deus porque você quer, não. Muitos rejeitam a unção, muitos rejeitam a escolha. Igreja, mas nós não rejeitamos, não. Nós somos escolhidos, igreja. Nós somos ungidos por Deus. Deus nos deu uma unção tão grande, que é nós que levamos esse evangelho pelo mundo afora. É através da nossa vida que as pessoas conhecem a Deus. Igreja, que esta unção hoje seja renovada, que esta unção hoje seja renovada sobre a sua vida. Receba a unção de Deus, igreja. Receba a unção de Deus agora. Seja renovado pelo Senhor. Seja ungido por Deus. Aí agora, Deus acaba de renovar sobre você aquilo que você já possui, aquilo que é seu. Aleluia. Tudo que sou, de gratos louvores, transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Busque a Ele, igreja. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Diz aí: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Aleluia. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que neles há. Toda a terra celebra a ti, toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és aí o Deus Criador. Aleluia. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, diga para Ele, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eita Deus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, aleluia, a força, eita Deus, e o poder ao Rei Jesus. Glória a Deus. E o louvor ao Rei Jesus. Pai, que essa palavra fique no coração do teu povo, Pai.
Consagra o teu povo, a tua igreja. Pai, esses homens e mulheres que estão aqui foram ungidos do Senhor, foram consagrados pelo Senhor, consagrados pelo teu Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, igreja. Igreja, Ele te ungiu, Ele te consagrou. Você foi chamado